dia, pessoal. Hoje a gente está aqui no primeiro podcast da Rockers Escola de Música. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Samantha, esse é o Roberto. O Roberto é fundador e proprietário da Rockers. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma coisa que faz parte da identidade da Rockers, que é a bateria. Como muitos já sabem, a Rockers nasceu como uma escola de bateristas. Hoje a gente expandiu e ensina todos os tipos de instrumentos musicais, mas a bateria ela faz parte da identidade, da alma da Rockers. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre bateria, música e negócios. E a gente está aqui com o nosso convidado, que é o professor Ricardo. O Ricardo, ele é músico, professor de bateria, começou com a gente recentemente dando aulas de bateria na Rockers. Ele faz parte da banda Auto Rockers, que é um sucesso aqui em São José dos Campos. E ele também é empreendedor, tem um projeto muito legal que se chama Baterolando, que ele faz um trabalho bem legal com gestão de bandas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de conciliar aulas de bateria, empreendedorismo e música no geral. Ricardo, conta um pouquinho pra gente como que foi seu início, seu encontro com a bateria, desde o começo até o momento que você entrou na Auto Rockers e que você começou com o seu projeto Baterolando. Como que foi essa trajetória? Bom, primeiro que quando eu comecei bem novo. Eu já sou de uma família de músicos, então meus tios todos são músicos. Então eu já convivi, né, naquele ambiente de banda desde muito novo, assim. E com o tempo eu fui me interessando, aí surgiram os primeiros festivais de aluno da molecada, assim, da 8ª série, 7ª série, para fazer show na escola, tocar uma música. E ali eu fui engatando. Eu comecei no contrabaixo, na verdade. Eu fiz até algumas poucas aulas no contrabaixo. E depois eu acabei me desenvolvendo sozinho. O pessoal, a gente tinha uma bandinha, a gente formou lá na casa da minha mãe, a gente ensaiava lá no porão da casa. E aí terminava o ensaio, eu sentava na bateria e ficava lá tocando sozinho. E assim foi indo. Eu passei muitos anos fazendo isso. E tive várias e várias bandas, mas nunca foi a minha intenção viver de música até aquele momento. E quando surgiu a oportunidade da Auto Rockers, aí tudo mudou. Porque a banda, inicialmente, eu recebi o convite do Pedro e do Matheus. Na verdade, foi do Pedro, porque foi os dois que começaram a banda, né? Eles já tinham 1 ano de banda, mais ou menos, quando eu entrei. E eles falam, pô, a gente tá montando uma banda, a gente quer tocar em bares, essas coisinhas assim. E eu falei, não, beleza, vamos lá, vamos ver qual que é, né? Já fazia um tempo até que eu não tocava, porque por mais que eu tenha começado lá atrás, eu tive as minhas pausas, né? Eu não foi diretão, assim, tocando todos esses anos. Eu tive algumas pausas longas, até de 3, 4 anos, sem tocar mesmo. Só que a banda começou a ganhar corpo, começou a desenvolver, começou a ficar sério. Aí entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, foi a época que eu larguei o meu outro trabalho. Porque eu era tatuador naquela época. Olha só. E aí eu falei, bom, a banda tá dando certo e eu não tô conseguindo conciliar mais, ou a banda ou tatuagem. Então eu vou ter que escolher e eu vou pra banda. E foi quando entrou a pandemia. Nossa. Foi na hora, assim, ó. Falei, não acredito. Foi um ano, assim, complicado. Mas a gente continuou produzindo conteúdos. Lá onde era o meu quarto, na casa da minha mãe, eu construí um estúdio em 25 dias, eu e meu irmão. Todos os dias a gente ia lá e ficava o dia inteiro trabalhando. Isolei parede, construí janela acústica, porta acústica, tudo à mão. Eu e ele. E aí a gente pegou a Auto Rockers, levou pra lá e falou, bom, agora a gente vai ter que produzir coisa aqui dentro. E começamos a produzir vídeo. A gente vendeu até live para empresa no meio da pandemia de confraternização de fim de ano. A gente fez uma live e vendeu para empresa. E cada um assistia na sua casa. Enfim, foi aquele esquema esquisito, né? E eu acho até estranho, mas depois da pandemia a banda estourou. A gente não sabe exatamente o que a gente fez naquele momento. Mas eu acho que a nossa persistência mesmo de continuar produzindo coisa e postando, e, né, a gente desenvolveu o nosso medley durante a pandemia, que é o nosso carro-chefe, assim, da banda. Foi o que fez a gente se diferenciar das demais bandas, assim, da região. E a gente tá aí até hoje agora. Agora deu uma engrenada boa, a gente já tá com um espaço maior, lançou música, tá na rádio a música, então agora, né, as coisas andaram bem, assim. Que legal, que bom. E como a Samantha falou, assim, né, que é o nosso primeiro podcast aqui, hoje a gente fez questão de trazer você, assim, que é baterista também, porque como a história da Rockers, ela começou como uma escola de bateristas, né? Começou como escola de bateristas e esse ano a gente ampliou para música em geral.
E no último dia 20 de setembro foi o dia do baterista, né? E eu vendo aqui o que você contou, e que você começou como baixista, né? Comecei como baixista. E quando que a bateria entrou? O porquê também? Então foi logo no começo das bandas. Daí, faltou Porque eu tocava, baterista? então, não, eu tocava baixo nas bandinhas, mas eu era muito novinho. Eu devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu era muito novo. Sim. E como o ensaio era na casa da minha mãe, eu tocava baixo no ensaio com o pessoal e a bateria ficava montada lá. Aí todo mundo ia embora, o que eu fazia? Olhava lá, a bateria e igual falava, todo mundo. vou lá sentar e vou tocar O lá. instrumento mais legal que tem ali. Né? É o instrumento mais legal. Aí você falou que sua família toda era de músicos. mundo. Então tinha alguém que tocava bateria lá. Tem. É o meu tio Valdir. Ele mora em Monteiro Lobato e, inclusive, ele é baterista profissional hoje em dia. Entendi. Ele Mas toca... na sua casa tinha uma bateria? Então, tinha a bateria do moleque que tocava na minha banda, que ficava lá. Já deixava lá, vocês Ele ensaiavam deixava lá. lá, exatamente. E aí nessa daí eu ia lá e brincava na bateria todo dia no final do ensaio. Eu sentava, todo mundo ia embora. Eu sentava lá e ficava batucando. E ficava lá um tempão. Ah, que bacana. Mas você tem alguma influência aqui da bateria ou foi por você mesmo? Você tem alguém que você fala, pô, esse cara aí foi o que me Eu acho que fez? foi por mim mesmo. Acho que foi interesse meu. Porque os meus tios é o seguinte: um é baterista profissional, o outro é baixista, o outro toca guitarra, violão e teclado. Então, assim, cada um faz uma coisa. O avô, falecido avô, ele tocava viola, tocava muito bem viola e violão. Então, eu já sou desse meio de ver o pessoal tocando, né? Então, eu não tinha interesse em falar, eu quero tocar bateria. Mas foi o instrumento que fez meu olho brilhar. Que foi seu olho brilhar. Foi isso. Ah, que bacana. Legal. Legal. E você falou da pandemia, né? É legal que na pandemia as pessoas elas trouxeram um foco muito maior para essa questão de internet. Então, essa questão de produção de conteúdo impulsionou muito isso na pandemia. Você acha que pode ter sido isso também que ajudou a banda a alavancar? Essa produção de conteúdo, que nem você falou, fez o estúdio, começaram a gravar? Eu acredito que sim, porque... O que acontece? Hoje em dia as pessoas acabam tendo outras preocupações fora das telas, né? O pessoal sempre está trabalhando e quando você fica enfurnado dentro de uma casa, você precisa arrumar o que fazer. E como é que você vai saber das coisas de fora? Pela rede social. Então, você produzir conteúdos ali, eu acho que era o que tinha para a galera consumir ali de entretenimento. A galera não tinha opção, essa é a real, assim. E inclusive tiveram várias bandas que acabaram nesse meio, né? Infelizmente acabaram. Porque elas talvez não tiveram essa visão e não tiveram também, às vezes, a estrutura mesmo para poder fazer. Porque eu ainda tinha a possibilidade, né? Eu tive essa possibilidade de construir esse estúdio e poder produzir conteúdo. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E às vezes um conteúdo que não é muito bem produzido, as pessoas olham e eu vou passar pro próximo. Porque é o que você tem para fazer. Você não tinha mais nada para fazer. Você tá na pandemia. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Vou sair de casa? Não, você não vai sair de casa. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que essa produção alavancou muito assim o que a gente tem hoje, entendeu? Sim. Foi muito importante mesmo. Sim, com certeza. E você, Roberto? Conta um pouco pra gente também como que foi seu início com a bateria. Sei que você começou desde pequeno, desde moleque. O meu início na bateria, diferente, eu não tinha família de músico nem nada. Começou eu e meu irmão, e no começo eu gostava de guitarra, mas eu não sei por que também que eu fui cair na bateria. Eu ia em igreja, era de coral de igreja, e é a mesma coisa, você vê a bateria, você vê aquele instrumento tomando a maior parte do palco ali, e você fala assim, ali que eu quero ficar. E foi meio ali, mas até engraçado, porque às vezes o pessoal me pergunta assim, qual que foi a primeira, você lembra da primeira vez que você tocou? Eu não lembro a primeira vez que eu toquei bateria, não lembro. Porque naquela época era um pouco mais complicado, eu fui autodidata por muito tempo, né? E também com 13 anos eu estava numa banda já, então você aprendeu a tocar para tocar com o pessoal que estava tocando. Né? Mas eu lembro de sempre estar assistindo conteúdo assim, na televisão, assim, de ver shows e tudo mais. Então, meio que foi inserido. No meu caso, era uma banda que não tinha baterista e eu tive que aprender a tocar. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Aí depois eu fui até hoje. Né? Mais uma coisa, eu falei de autodidata, mas eu não aconselho. Não é o bom que você se vira ali, mas até a gente vai entrar nisso depois, da importância de ter um professor ali, né? Porque se é autodidata, beleza, você tem ali, às vezes você consegue desenvolver bem legal, tá? O seu ouvido fica muito bom, mas às vezes você cria vício, que coisa só um professor ali do lado vai te dar, vai te ajudar ali. E também acontece às vezes você sozinho,
você atingir um ponto, você vai fazendo um baita de um caminho que às vezes vai estar um professor e vai falar, não, segue aqui reto, é um pouco mais rápido, né? E a questão de você aprender certo desde o início, né? Para não ter que ficar corrigindo. Eu vivi a mesma coisa que você. Não é? Eu fui autodidata por muitos anos e eu fui estudar bateria há uns 4 ou 5 anos atrás. Então. Então, assim, eu tinha muitos vícios. E quando eu fui estudar, eu comecei basicamente do zero. Tive que começar. E foi muito mais difícil. Muito mais difícil. E eu sempre falo isso também para os alunos. Olha, toma cuidado, corrige postura, faz de tal forma. Porque depois que entra o vício, para tirar. Arruma esse pé e essa técnica, você tá cansando. Então assim bem mais complicado, sim, né? Sim. Mas E é isso, né? Mas eu fui igual você. Desde quando você está vivendo de música? Eu tô vivendo de música desde a pandemia. Desde a pandemia, né? Antes você era tatuador. Eu trabalhei com tatuagem, mas eu já trabalhei em agência, eu já transportei carga em caminhão. Cara, eu já fiz de tudo. Não, eu já fiz Hoje de tudo. Hoje é 100% música. Hoje é 100% música, então. sim. A mesma coisa. Eu tocava desde os 13 anos, já estava tocando com banda também, naquela época. Mas eu sou formado em administração, trabalhei em indústria, mas eu sempre continuei tocando. Só que tem uma coisa até que o pessoal eu falo assim, não é a gente, para mim, não é você que escolhe a música que escolhe você. Não tem uma coisa tinha um futuro até legal, mas tem aquela coisa que fica chamando, você fala, não é. Né? Tanto que eu comecei a empreender no meio da música, né? Já comecei a dar aula, né? Dava aula em escolas e desde o início já com a cabeça de eu sou autônomo, empreendedor, então eu sou a minha empresa, apesar de que eu estou dando aula, né? Eu sei que eu tenho que administrar desse jeito. E depois de alguns anos dando aula, encaramos de abrir a escola, né? E é isso até que agora eu ia perguntar para você. Porque você começou a dar aula recentemente, foi com a gente lá, né? Sim, foi com vocês. E por quê? Olha, eu sempre tive muita vontade mesmo de poder ensinar as pessoas e ajudar pessoas. É uma coisa muito pessoal minha mesmo, mas eu sempre gostei muito desse lance de ajudar pessoas, de fazer coisas pelas pessoas, de tentar ajudar a pessoa a fazer uma coisa e ver ela realizando, né, o que ela quer, aquele sentimento, aquela reação. Então, ver evolução. Aquela evolução da pessoa. Então, eu gosto dessa parada, de ver a construção da pessoa, de poder contribuir de forma positiva com ela. Um instrumento, a bateria principalmente, às vezes as pessoas elas não captam muito bem, porque elas falam, beleza, é só mais um instrumento, mas não é só mais um instrumento. A bateria, ela desenvolve, né, o seu raciocínio lógico rápido, desenvolve o seu reflexo, condicionamento físico, coordenação motora. Então, assim, a bateria ela tem milhares de benefícios. Sim. E eu sempre achei que... Eu por muito tempo, eu fiquei assim, será que eu tô pronto para ensinar? Sim. Tipo, eu fiquei por muito tempo assim. Mas sempre foi um objetivo meu. Sempre quis muito dar aula. Como eu já dei aula de outras coisas também, por exemplo, taekwondo, eu luto taekwondo, e eu já dei aula de taekwondo. Então, todas as coisas que eu me propus a fazer para ensinar pessoas, na agência, por exemplo, eu dava treinamento lá dentro. Então, eu sempre me dei muito bem com isso, porque é uma coisa que me dá muito prazer fazer. E a bateria, por ser a minha vida, minha vida hoje é música e bateria. Eu sempre quis ensinar alguém. Era um objetivo meu mesmo. E quando a porta abriu, eu falei, cara, eu preciso aprender. Eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Tanto que, cara, hoje eu vejo o quanto eu aprendo aula a aula, às vezes mais do que o aluno. Essa é a real. Às vezes eu aprendo mais do que o aluno. Por mais que eu não esteja falando diretamente para ele isso, mas de ver ele fazendo alguma coisa, de tocar algum exercício, alguma coisa, uma música, você fala, cara, realmente, é assim, não é do jeito que eu fazia. Então, assim, é uma evolução constante. Isso é mágico, de verdade. Sim. Isso é mágico, não tem como explicar. Bacana. E na Rockers a gente tem alunos, o nosso aluno mais novo tem 8 meses e o mais velho tem 75 anos. Então, a gente tem essa faixa etária bem diversificada, né? E vou perguntar para vocês dois, né, como vocês dois dão aulas lá. Você tem alunos desde os 4 aninhos, porque na Rockers aulas de bateria começam a partir dos 4 anos, né? Sei que você tem aluninhos dessa idade.
E para você, quais que são os maiores desafios assim de dar aula para diversas faixas etárias? Eu sei que você tem aluno desde os 4 anos até os 40 e poucos. Olha, eu acho que o desafio maior, principalmente na criança, é a questão da atenção. De você conseguir prender a atenção da criança, de você ser interessante para a criança. Porque às vezes você não é interessante para a criança. E isso daí às vezes deixa a criança meio voada, sabe? Às vezes ela não está prestando muita atenção. Então existem formas de você chamar a atenção da criança, de você ir na onda da criança mesmo, de entender como ela pensa e por que ela pensa daquela forma, para você poder trabalhar aquilo, né? Então tem dia que a criança vai chegar lá e ela não vai querer estudar, mas às vezes ela quer tocar uma música, às vezes ela quer ver um vídeo. Então às vezes ela quer brincar, né? Às vezes ela quer brincar. Então você tem que conduzir a aula de forma que seja proveitosa para a criança, para você passar alguma coisa para a criança com o que ela quer absorver. Porque tem vezes que ela não vai adiantar, né? Ontem mesmo eu tive uma experiência muito legal, que tem um aluno meu, de 4 anos inclusive, que às vezes ele é meio voado, ele tá tocando, daí ele para, daí ele olha pro nada, e eu tô tocando do lado dele, e ele nem tá olhando para mim, ele tá olhando pro teto, assim, ó. E aí eu falei assim, cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer livro hoje? Aí ele olhou o livro, eu falei, vamos. Aí eu entreguei o livro para ele, ele fez umas 20 páginas do livro, sem parar, sem, tirar atenção. Então eu tive que ganhar na hora o que ele estava querendo. Então eu ofereci o livro, mas eu podia oferecer uma música, eu podia oferecer outras coisas. Então eu acho que eu ainda sou muito novo nesse meio de dar aula de bateria. Mas eu entendo que dar aula de qualquer coisa, você precisa entender o que a pessoa está disposta a absorver e como fazer isso. Eu acho que esse é o principal, é a chave de dar certo, de ensinar uma pessoa, entendeu? Exatamente. Então, para mim, é isso. As crianças, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. A partir ali dos 9, 10 anos, você já consegue ter um pouco mais da atenção da criança. Então, fica um pouco mais fácil. E as pessoas mais velhas, eu acho que o lance é paciência. Para mim, assim, a pouca experiência que eu tive, é ter paciência. É você ensinar de uma forma, e se ela não absorver, você ensinar de uma forma um pouco mais simples. E se ela não entender, você vai ter que criar uma forma ainda mais simples para ensinar. Porque você tem que ter paciência. Eu acho que, para mim, o grande lance foi esse, assim. Exatamente. Igual o Ricardo falou assim, porque lá tem crianças de 4 anos já fazendo aula de bateria. Não é muito comum, né? Mas assim, as crianças ali que estão entre 4 e 6 anos, a aula começa a ser um pouco lúdica. Ela tem que ser assim. Porque o foco da criança ali se você tiver 10 minutos de um foco ali intensivo, aí você tem um sucesso absoluto, né? E também que a gente fala lá, né? A maioria, 90% dos alunos que chegam na Rockers são alunos que nunca tocaram o instrumento. Tanto criança, adolescente, adulto, nunca tocaram. Eu até falo para o pessoal. Então, o nosso papel principal, primeiro, é fazer eles gostarem de música e do instrumento. Porque você tem que cativar eles a gostar daquilo. Então, por isso que a gente entende o aluno individualmente mesmo. Entende, esse aluno é desse jeito que tem que trabalhar, então eu vou trabalhar desse jeito. Porque cada um é um indivíduo. Não tem como você engessar, todo mundo vai seguir esse padrão, porque senão a pessoa se desinteressa, não é? Tá falando mentira, não é isso? Sim, não, é verdade, é isso mesmo. E às vezes também tem gente que pergunta, tem adulto que faz aula, vai começar a fazer aula, não, já tô velho para isso. Criança é mais fácil, né? Criança pega as coisas mais fácil, mas com o tempo que eu dou aula, que eu vejo que na verdade não tem unanimidade. Às vezes vai chegar uma criança que vai pegar umas coisas muito rápidas, que você fica até surpreso, e tem outros que não. Tem outros que vão levar muito tempo. Do mesmo jeito que tem adulto que chega lá e demora muito tempo para pegar, e tem outros que mesmo que nunca tocou, já tem uma coisa ali que ele consegue fazer mais rápido. Então é independente assim da idade, né? A única coisa mesmo é a forma que você vai fazer no contexto geral a aula, né? Se for uma criança, lá você tem que mudar. Porque o adulto ele tem a paciência de ficar mais tempo fazendo a mesma coisa sem cansar e com foco um pouco maior, né? A criança você tem que cativar ela, né? A fazer tá um curto período do tempo ali, 10 minutos você sabe que é o foco, vamos focar nisso, né? E fazer ele gostar do instrumento. Não tem o que a criança vai chegar e eu quero tocar tal música. E daí você tem que, beleza, o que eu posso tirar de objeto de estudo dessa canção aqui para ele?
Qual que é os primeiros passos que eu já posso inserir com alguma coisa didática mesmo, que realmente funcione, ou alguma técnica que ele consegue aplicar desse jeito na capacidade dele. Aí você vai formando, né? Então é aquele, você vai unindo a parte de estudo, de escola, com a parte de cativar ele, né? De gostar da música, do instrumento, para não ser uma coisa maçante e tudo mais. E daí, inevitavelmente, quando ele vai passando os anos, vai continuar estudando, ele vai ter interesse maior. Daí vai ficando mais fácil para todo mundo também. Um exemplo é um aluninho do Lucas, do professor Lucas, lá da Rockers também, que ele só quer tocar música do Donkey Kong. Né? Então, o Lucas ele fez toda uma personalização lá no método de ensino e conseguiu ensinar, conseguiu, dentro desse interesse do aluno, colocar várias outras coisas que são necessárias ali para a aula. E é por isso que a gente fala, né, que a gente tem um método, a gente fala, e também é verdade, o nosso método ele é totalmente personalizado, então não tem como a gente colocar todos os alunos dentro de uma caixa, né? Não tem como a gente entregar uma apostila para todo mundo e fazer os alunos seguirem aquilo. A gente realmente tem que entender o aluno, ver qual que é o objetivo dele, ver qual que é a necessidade dele, qual que é o real interesse dele, e dentro dessa conversa, desse conhecimento do aluno, a gente vai personalizar e desenvolver o nosso método de aprendizado. E agora uma questão, não só de aula, assim, que a gente lá na Rockers, a gente desde o começo já quis muito que o aluno não tenha só a aula, mas que ele entenda que a aula é para alguma coisa maior. A gente tem os eventos lá, né? Os recitais. Sim. Os recitais a gente faz fora da escola, é bastante gente assistindo, tem uma estrutura legal, né? Então é como se fosse um show. E daí às vezes eles já estão se preparando para lá, e às vezes alguma coisa assim. Eu falo que quando eu comecei, eu demorei muito para subir num palco. E quando subi, às vezes é uns palcos tudo caindo em pedaço, né? As baterias tudo velha, né? Tudo negócio horrível. Daí agora a gente poder proporcionar para esse pessoal, crianças, adolescente, adulto mesmo, que às vezes tem um sonho de criança e só agora que está conseguindo investir nesse sonho, ou tem um pouco mais de tempo, ou tem uma condição melhor, de colocar eles nesses lugares, né? E de primeira já num lugar legal, um palco, uma bateria legal, né? Uma estrutura legal que dê confiança para eles. Fala assim, tudo está funcionando bonitinho, né? Então é uma coisa também que a gente proporciona essa experiência para todo mundo lá. E a gente tem alunos que com 2, 3 meses de aula participam dos nossos recitais. Sim. É uma experiência muito legal. A gente vê a família, né? Os pais, os avós, os amigos, assistindo os alunos, se emocionando, independente se o aluno é criança, adulto, idoso. Então é uma experiência bem legal que a gente proporciona para os alunos. E é igual, porque os recitais nossos não é assim uma demonstração de habilidade, né? Não é aquela coisa assim, o cara vai, não é uma competição de nada. Tanto que o aluno de 3 meses de aula pode, se ele quiser, ele pode participar. Né? Pode tocar uma música extremamente simples, uma música de 30 segundos, não tem problema. É a experiência dele lá, né? E vendo que tem gente assistindo ele e tudo mais. É mais isso daí, né? Inclusive a gente sempre conversa com os pais dos alunos também. Né? A gente fala, conversa com seu filho, vê se ele está confortável para participar. Exato. Porque mesmo que ele tenha 2, 3 meses de aula, se ele estiver confortável, a gente vai conseguir adaptar uma apresentação mais simples, não muito complicada, que ele consiga se sentir ali confortável no palco. O importante é ele querer. Agora, quando a criança, desde o começo, já não se sente pronta, a gente nem estimula muito, porque a gente não quer forçar e causar um trauma. Né? Então, o mais importante é a criança, tanto a criança quanto o adulto, o adolescente, se sentir confortável para participar. Né? Mas é muito legal a gente conseguir proporcionar esse tipo de experiência para os nossos alunos. E além do recital, agora no final do ano a gente vai ter nosso primeiro show de alunos, né, que vai ser um show bem legal no Teatro Colinas. Então esse sim vai ser realmente uma apresentação bem grande, formato de bandas. Nós estamos tendo ensaios na escola todos os sábados para os alunos se participarem, para os alunos se prepararem, né, tocarem em grupo. Então realmente vai ser uma experiência nova e bem legal que a gente vai proporcionar para os alunos e para os familiares também. Isso, E também, igual que a Samantha falou ali, porque esses recitais nossos lá não é obrigatório, a gente não, tanto que e a decisão final mesmo é do aluno. O aluno sabe quando está pronto, porque às vezes eu tenho um aluno que está comigo há 2, 3 anos, já toca bem legal, mas ele fala que não quer, porque ele ainda não está preparado, assim, vamos dizer assim, emocionalmente. E isso é uma questão que a gente já trabalha em aula também. Não é só a aula de música, não é só ensinar a tocar. É preparar ele, também precisa... Às vezes a gente está no meio da aula, o aluno aprendeu uma coisa nova, seja uma música, um groove, aprendeu uma virada. A gente fala assim, agora vamos gravar você aí. Porque você pode também, você mesmo que toca lá em banda, você sabe, quando a gente liga uma câmera, nosso cérebro faz assim, pum. Ou vai perto do REC ali, a gente sempre vai ficar um pouco mais tenso.
Então, dentro da sala de aula, ali o fato de gravar, e falar que vai gravar, é como já é o primeiro público. Porque quando ele está com o professor, ele fica confortável, ele está acostumado com o professor. Aí você já começa a treinar a partir dali, né? E uma coisa agora, perguntando para você, que você está com um projeto novo, né? Tem. Além da Auto Rock, você está com... Que inclusive é com a Miriam, uma professora de Miriam, canto que é nossa lá. De canto, isso Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto novo aí, que é muito bacana. Né? Tem o Baterolando também. Tem o Baterolando. A gente vai falar do Baterolando também. Fala um pouco de tudo aí. Pode falar do... É Plano B, né? Plano B é o nome do projeto. Bom, o Plano B é o seguinte, ele surgiu, na verdade, de eu acho que uma necessidade de querer algo maior e de querer expandir os meus horizontes. Principalmente pensando de forma pessoal mesmo, para eu poder desenvolver como músico mesmo. Porque o que acontece? Auto Rockers, né, a gente já vai fazer 9 anos de banda. Fazem quase 9 anos que a gente está na estrada aí. E a gente faz muitos shows, né? A gente toca 2 a 3 vezes por semana. Então, a gente tem pouco tempo para renovar repertório, para mudar o show. Então, é sempre meio complicado para a gente adicionar coisas novas. E a gente já criou uma imagem da banda. A gente já tem um público formado, a gente já tem, né, uma estrutura do que é o projeto Auto Rockers. E é um pouco... eu acho que se torna um pouco confortável demais o lance de você sempre estar tocando as mesmas músicas, né, e sempre fazendo o mesmo show. E para um músico, isso é bom por um lado, mas é muito ruim pelo outro. Porque é bom porque você já tem conforto. Então, se você está estudando técnicas, por exemplo, você consegue começar a inserir técnicas no meio do seu show, enfim. Mas, por outro lado, se você pensar de uma forma um pouco maior, né, como músico, né, um músico completo mesmo, de aprender novos ritmos e outras, sair da zona de conforto, que eu acho que é o que mais proporciona evolução pra gente, a Plano B vem justamente com esse propósito. Não é uma banda para fazer 15 shows por mês. Quando a gente montou, a gente procura pessoas que já têm projetos dentro da música, já têm outros projetos, já trabalham com outras coisas, tanto que o nome é Plano B justamente por isso. Mas com a intenção de quê? De cada um agregar um pouco em uma coisa. Então, por exemplo, a Miriam é uma pessoa que eu conheci por causa da Plano B. Eu não conhecia ela. Eu conheci ela esse ano, foi no começo do ano. E a gente começou a trocar ideia e eu acabei apresentando o projeto para ela. Ela até me contou que ela tinha uma outra banda, que ela também já estava meio, nossa, eu preciso de alguma coisa nova, né? Me desenvolver de alguma forma. E ela gostou da ideia. Aí eu chamei o Gustavo, que é da minha banda, que é da Auto Rockers, pra tocar comigo, porque o Gustavo eu conheci ele desde a infância. A gente começou junto a tocar. Com 13, 14 anos, pivetinho, a gente já tocava junto. E aí veio depois o Léo. O Léo é o baixista, ele tocava naquela banda Trilhas e Raízes. Ah, sim. Então ele já rodou aí muito palco gigante. E ele é dono do estúdio, inclusive, lá que a gente ensaia. Então a gente juntou essas 4 peças, que são pessoas muito diferentes, com influências muito diferentes, com objetivos parecidos. Que é fazer um som diferente, sair da zona de conforto. Sim. O Léo é do reggae, a Miriam é do grunge. Eu sou do metal, do heavy metal. O Gustavo já é do pop. Então, assim, são coisas muito diferentes. São propostas muito diferentes. E a gente já até fez uma gravação de 2 covers, que são releituras nossas, que inclusive em breve vai estar disponível aí para todo mundo ouvir. Já. E é muito legal. A gente está finalizando aí o processo, mas a gente vai começar essa banda de uma forma um pouco diferente, porque Auto Rockers, por muito tempo, por alguns anos, né, eu cuidei 100% da banda, da gestão da banda. Então eu cuidava de tudo. Contratação, negociação, mídia social, tudo eu fazia. Até inclusive nas lives fui eu que produzia as lives, fui eu que aprendi como fazer uma transmissão com áudio profissional. Eu fiz curso de produção musical na pandemia também, que eu comprei online. Então, assim, por muito tempo eu fiz isso. E a Auto Rockers errou muito para chegar onde chegou hoje. Sim. Né? Porque eu não tinha experiência, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. Agora na Plano B é diferente. Eu já sei o que fazer e já sei o caminho. É toda a experiência que você usa nela aqui, né? Exatamente. Então, assim, menos, né? A gente vai errar menos, né? Porque a gente já tem experiência. O Léo tem muita experiência de palco. Sim. Então, a experiência dele, né, Trilhas e Raízes, enfim, nos outros projetos dele,
ele vai colocar dentro da Plano B. A minha experiência de gestão de banda, de como negociar, de como valorizar o trabalho, eu já vou colocar ali dentro. Então a gente já vai sair com um projeto muito mais pronto. A gente não vai chegar na rede social, por exemplo, e postar uma foto do ensaio, um videozinho do ensaio. Já vai ter um conteúdo não, ali, né? A gente já contratou, a gente vai fazer fotografia profissional, a gente vai fazer clipe profissional, a gente já fez a gravação das 2 faixas, que a gente está no processo de finalizar agora. A gente vai ter uniforme para tocar. Então, assim, não vai ser mais uma banda. Sim. A gente vai vender um produto de qualidade, mais para eventos, locais que a gente acredita que faz uma liga legal com o nosso projeto. Porque não adianta a gente se enfiar em qualquer buraco para tocar, até porque hoje em dia a gente não precisa mais, né? Sim. A gente já precisou disso lá atrás com outros projetos, com outras coisas, mas hoje na Plano B não, entendeu? Sim. Isso é um negócio legal que o Ricardo falou aqui. Você vê que isso é o que tem que ser feito e não é mal nenhum. É você tratar, no caso, você está tratando a banda como uma empresa. Uma marca, né? É uma marca, mas não tem. Para dar certo, para as coisas, para não ser aquele caos, tem que ser assim. Tudo tem que ser planejado. Você pode ver, pode ser a banda que você acha mais legal do mundo, super famosa. É planejado. É tudo planejado. Mesmo que acontece por acaso, alguém achou e fez um plano em cima. Então você tem que tratar com seriedade. Tocar, no final das contas, tá no palco lá é a única hora da diversão. É 10%. É 10%. É 10%. É. De uma banda é 10%. 10%. E eu ainda tô sendo otimista. Otimista, né? sendo otimista. E às vezes é o único momento que tem para ficar tranquilo, né? Na hora que você tá lá em cima tocando. Porque os outros 90% é outra coisa. É fora do palco, é planejamento, é ensaio, é repertório, é negociação. É estudo. Cara, não é um processo fácil, mas é um processo extremamente prazeroso. Na hora que você chega lá no palco e você vê as pessoas cantando a sua música, é uma sensação que só vivendo, não tem como explicar. E falando de hoje em dia, né? O músico, o artista, a banda, não é mais só músico, né? Não tem como. Com rede social, você tem que ser tudo. Né? Você tem que ser tudo, você tem que tá ali no Instagram, tá lá no TikTok, você tem que estar sendo visto, você tem que ser um negócio de qualidade. Sim. Né? Igual você falou assim, eu não vou colocar um ensaio ali que eu não sei ainda, né? Por mais que, mais pra frente você consiga colocar com conteúdo, já tem uma gama legal ali, um fã-clube legal. Eu falei, eles querem ver, a pessoa quer ver depois, Exato. né? Mas é bem bacana. E esse, só pra gente finalizar essa parte do plano B, são releitura. Releitura, né? Releituras. De pop, né? De pop. A gente tá pegando músicas dos anos 2000 ali, até a Anitta, por exemplo. A gente gravou uma música da Anitta. Esse que eu vi demais, a gente gravou uma música da Anitta. A gente vai pegar Britney Spears, deixa eu ver o que mais, Alanis. Sim. Então a gente tá pegando uma parada mais pop, mas a gente tá repaginando com a nossa cara, com o nosso jeito de tocar, com a nossa identidade, que é uma identidade que a gente tá descobrindo agora. Sim. Né? A gente não sabe, porque cada um veio de um lugar, cada um sabe fazer uma coisa, Juntou cada um pedacinho pensa. de cada um, né? A gente colocou um pedacinho de cada um. O Gustavo, por exemplo, é um cara que gosta de muito peso. Sim. Então ele usa uma guitarra de metal. Sim. De metal mesmo, é aquele timbre pesado, encorpado. Então, numa música pop, isso daí normalmente não casa. Mas na nossa a gente fez casar. Não, demais. Que a gente muda, né, o tom da música também, baixa um pouco o tom, joga mais peso de guitarra. O Léo, por exemplo, ele toca baixo, mas ele toca teclado também e ele é produtor. Então a gente vai mesclando coisas ali no meio e vai fazendo coisas novas, entendeu? Aquela jam lá que a gente viu vocês fazendo é meio que um pedacinho daquilo ali, não é? É um pedacinho, Gente, vale muito a pena. Aquilo eu iria no ali. show do pessoal tocando. Eu vi lá vocês tocando. E ali tava quantos % da plano B ali? Só 50%, né? Você, a Miriam e o Gustavo. Não, né? eu, a Miriam e o Gustavo. Aliás, mas 75%. o Léo até fez uma participação lá. Mas assim, a gente tava... Pra fazer aquele show, a gente devia ter... Bem pouco. Eu acho que, sei lá, uns 3, 4 ensaios, no máximo. Não, mas assim, foi tudo ideia muito inicial, demais, assim. Demais, Eu vi vocês tocando Toxic, né? Sim. Britney, demais. Pra ver um show, porque assim, não é... Todo mundo, toda hora tem seu espaço, né? Mas assim, band rock, você tem um monte, né? Você vai uma vez na noite, você vai num bar, meio que você já sabe o que você vai ver. Mas agora um pop assim, remasterizado desse jeito, releitura, assim, é demais, demais. E o Baterolando? Explica, pessoal, o que é o Baterolando? Inclusive no Instagram é Baterolando. Baterolando, é só Segue lá, Baterolando gente. mesmo.
Bom, o Baterolando, na verdade, eu tive uma ideia de desenvolver conteúdos para bateria inicialmente, né? Inicialmente a minha ideia era, o nome Baterolando vem da mesma expressão de cantarolando. Sim. É a mesma ideia, né? E como eu sou baterista, então achei que faria sentido. Inclusive foi a minha namorada que deu esse nome, não fui nem eu que criei. Foi ela que criou o nome, eu falei, cara, sensacional, vou usar ele e acabei usando ele. A ideia do Baterolando inicialmente era uma coisa, né? Eu queria contar histórias de bateristas, histórias de instrumentos, enfim, de como surgiu a bateria. Inclusive, lá no meu perfil tem alguns vídeos sobre alguns bateristas e sobre a história da bateria também. São vídeos, curiosidades. Esse era o propósito inicial. E aí depois eu senti a necessidade de expandir um pouco mais. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui me dá muito trabalho, mas eu não sei se é isso. Então eu acho que eu preciso de mais. Eu sempre estou buscando mais, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo falar, tá bom isso aqui. Eu sou uma pessoa que não consegue ficar acomodada. Se tá muito fácil, eu falo, não, eu vou dificultar um pouco. Foi tipo isso, eu sempre faço isso. Mas isso tudo. É bom, né? Porque já tô confortável com isso aqui, eu já tô. Agora eu quero aprender uma coisa nova. Eu sempre faço isso. E aí eu comecei a desenvolver uma gestão, um processo de gestão de banda dentro do Baterolando. Então, qual que é a ideia? É ajudar as bandas, principalmente músicos iniciantes, a entenderem o que eles precisam fazer para chegar num palco legal. Sim. E eu não falo isso como cursos milagrosos, que tem vários caras na internet que... coach, né? Não, porque se você fizer isso aqui, em 30 dias, você tem 10 mil na sua conta. Cara, como tocar no Rock in Rio em 30 dias. O processo não é esse. O lance da gestão é justamente ensinar todas as responsabilidades que você tem de uma banda, dentro de uma banda. Entender que a banda não é só uma banda, é uma empresa. Sim. E que dentro de uma empresa você tem obrigação, você tem horário, você tem deveres a cumprir. Você precisa entregar. Então a banda ela funciona da mesma forma. Todas as bandas deveriam funcionar assim. Não funcionam. Então eu conheço muitas bandas aqui da região. E quando eu comecei a lançar os vídeos, a minha intenção era justamente atingir essas bandas daqui. Porque por mais que eu não vá dar uma mentoria direcionada para aquela banda, vai ter muito conteúdo ali que eles vão olhar e falar, cara, realmente isso aqui está faltando. Eu faço isso olhando na minha banda e eu vejo que tem coisa faltando. Sim. Na minha banda. Então, para mim, além de distribuir um conteúdo de valor, eu ainda uso ele para poder aprimorar o meu projeto. Mesmo sendo eu que estou fazendo. Porque para produzir um conteúdo, você não pode simplesmente ligar uma câmera e sair falando. Sim. Você precisa saber o que você está falando. Tem que ter fundamento. Exatamente. Então, assim... eu de tanto estudar, né? Eu fui estudando. E aí eu fui aprendendo coisas que eu não sabia. E aí eu fui aplicando dentro da Auto Rockers. E quando saíam os vídeos eu olhava e falava, nossa, funcionou. Mas tá faltando isso aqui também dentro da Auto Rockers. Coisas que eu estava estudando dentro do meu próprio projeto. Então para mim também está sendo bom. Então é uma forma de eu estudar, né? E de poder ajudar outras pessoas. Que aí entra de novo o lance lá de dar aula. Sim. Você gosta de ajudar as pessoas. Então, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas. Porque o meu lance... principalmente com a música, eu acho que por isso que a música sempre deu certo pra mim, assim. Sempre não, né? Mas por isso que hoje ela dá certo pra mim. Porque eu parei de olhar a música como dinheiro. Sim, não. Então, mas por muitos anos e muitos músicos que eu conheço, eles fazem isso. Eles olham a música como... Não, é meu trampo. É minha grana, eu vou ali, eu vou ganhar meu grana e vou embora e acabou. Eu parei de olhar assim. Eu comecei a olhar a música como uma coisa que eu gosto de fazer por prazer. E o dinheiro é consequência. E quando o dinheiro vira consequência, fica tudo muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. Claro, a gente tem as contas para pagar, a gente precisa fazer coisas e se sacrificar, às vezes, para poder pagar uma conta e tal. A gente entende. Mas é um processo possível. Se você se dedica, você consegue. Né? É possível. Eu tô aqui. Quantas pessoas tem por aí que queriam estar vivendo de música e não podem? Nossa, um monte. São muitas. Igual São muitas. Você falou, né? Não se sustenta para qualquer coisa. Se você pensar, é lógico, tanto banda como a banda é uma empresa, a empresa em si, tudo tem que visa lucro. Mas se isso for o principal, não vai se sustentar. O principal, o único. O único, né? Não vai. Se for, não vai. Igual, falando de música, você tem... tudo isso é um baita de um trabalho. Não é? Sim. Imagina, geralmente quem tem a cabeça e fala assim, não, eu vou porque eu quero ganhar grana, é isso que eu quero, assim...
ele não vai ter a paciência, não vai querer fazer esse trampo todo. Não vai. Você tem que amar muito. Ele vai focar só na grana e aí as coisas que ele precisa fazer, ele vai fazer de qualquer jeito, eu tenho que fazer. Às vezes, se ele depender de outra pessoa, um cantor solo precisa de uma banda junto, ele não vai entender o valor dos músicos ali. Sim. Né? Então, todo mundo vai ficando infeliz ali e não vai rolar. Isso para qualquer coisa, para a escola de música, para a banda, para qualquer coisa do business. Você tem que gostar mesmo. E daí, gostando, assim, você amando o negócio, aí você trabalha com vontade. Exatamente. Aí tudo que vir é consequência disso daí. E daí, inevitavelmente, você vai se dar bem. Você vai se dar bem porque é um negócio que você ama fazer e você acredita, você tem que acreditar. Né? E também você tem que querer alguma coisa legal para os outros, né? E fazer da forma certa. E fazer da forma certa. Sem que, exato. Né? Porque é muito comum. Esse meio da música, na verdade não é só o meio da música, mas vários meios. A galera tem muita inveja. Sim, a galera é muito ingrata. Na minha área, nessa área da música em geral, é uma área muito ingrata. Sim. Na questão das pessoas mesmo, tá? Então hoje eu tento trabalhar de uma forma diferente, Sim. né? Quando vocês me chamaram, por exemplo, para entrar na Rockers, eu fui extremamente grato, eu tento ajudar do jeito que eu posso. Sim. Pô, você pode fazer tal coisa, faço. Quer ficar aqui para ajudar? Fico. Assim, eu quero, porque eu sou grato mesmo. Pra Miriam, eu falei várias vezes para ela, agradeço ela até, várias vezes por ter me dado a indicação, né, por ter tido a oportunidade. Então, assim, as pessoas precisam ser um pouco mais gratas, às vezes, com as coisas que conseguem. E hoje eu consegui uma coisa muito grande, mas as coisas pequenas que eu consegui também foram muito importantes para eu chegar aqui hoje. Exatamente. Então a galera às vezes esquece disso, né? eu não vou poder fazer o show hoje aqui no bar, mas eu vou indicar só a banda lá. Sim. Aí beleza, aí o cara vai lá e faz o show. Aí às vezes o cara, eu não vou poder fazer. Mas eu acho que não vou indicar aquele cara ali não. Acho que eu vou indicar esse meu parceiro que tá mais próximo de mim. Mas não é pra todo mundo se ajudar, todo mundo ser grato. Então, na música tem muito isso. Tem muito. Nossa, é cheio disso. Mas o Baterolando, inclusive, eu criei um grupo no WhatsApp de músicos da região. Olha que legal. De várias bandas. Que a ideia é justamente essa. Trocar figurinhas entre músicos. Show. Pra gente poder conversar sobre o show, poder conversar sobre o material, poder vender um equipamento que está parado, poder contratar um freela, por exemplo. Pô, minha banda tá parada, mas eu tô precisando de um baixista que quer vir fazer, o cara vai lá e faz. Então, essa é a nossa ideia principal. É uma comunidade, né? É uma comunidade. E também, claro, pra gente trocar figurinhas sobre estabelecimentos. Sim. Pra gente saber, esse estabelecimento é legal, os caras pagam em dia, não pagam em dia, a alimentação é tal jeito, não sei. Porque a gente precisa se unir. Porque se a gente não se unir, daqui a pouco vai acabar. Essa é a real. Porque já tá difícil. Sim. Né? Você comentou aí disso aí. Você não precisa falar nomes nem nada. Mas eu toquei com bandas, né? Até antes da pandemia. Depois eu não voltei mais. Depois eu me dediquei a dar aula, a empreender e tudo mais. E porque eu fiquei muito tempo. E meio que é frustrante. O músico, até hoje, o músico da noite, ele é extremamente desvalorizado. É triste de ver. Pelos contratantes, eu vejo assim, os dois lados têm culpa. Primeiro que o contratante, na maioria, não é todos, não veem o músico ali, a banda, como uma profissão da galera, né? Em contrapartida também tem os próprios músicos e bandas que não veem aquilo como profissão. Então, o que acontece? Vai ter gente que realmente vive de música, se dedica a isso e sabe qual que é o preço justo, né? A minha banda cobra tal porque a gente vai entregar tal coisa. E a gente, todos vivem de música e dedicam isso 100% do dia. E daí o contratante vai falar, não, mas tem a outra banda ali que cobra mais barato. E vai cobrar mais barato. Mas daí você vai ver a outra banda, lógico, tudo é comprar, mas a outra banda, nem todos vivem de música. Às vezes cada um já tem e tratam a música como hobby para o fim de semana eles ir lá e tomar a cerveja deles enquanto toca. E cobra pouco. Tem gente que cobra para você me dar só a comanda e me dar uma consumação eu vou aí tocar. Então isso é muito, até hoje não resolveram isso, né? Porque tem isso, porque não sei como resolver essa parada de ter algum teto mínimo. E uma coisa também que eu sei, porque tanto a maioria dos professores lá da escola, o pessoal que eu conheci, a parte de pagamentos também, muitas vezes o contratante paga depois.
pagar depois. Sim. Isso não existe. Não, e às vezes paga um mês. É bem comum. Então, é comum. É bem comum. Eu falei não existe porque tipo, eu acho meio que um absurdo. Não, né? mas é comum. Você não vai contratar um pintor para sua casa e falar para ele assim: ah, não, daqui você termina o serviço hoje, daqui a um mês eu te pago. Óbvio que não. No mínimo ele vai querer 50% antes do sinal. E assim que ele passou a última pincelada ali, ele vai falar assim: tá, faz o Pix para eu ir embora. Sim. Né? Então, essa questão, tanto assim, quando quando eu criei a Rockers, tem tanto o lado dos alunos, né, do pessoal de ensinar a música, de todo mundo ter essa experiência com a música, e também de um lugar legal para quem trabalha lá, né, para todo mundo ser reconhecido, para todo mundo, tipo, o seu trabalho não tem como, os professores é o que move ali. Sim. Então, ainda no mundo de tocar na noite, você ainda, com relatos, assim, muita gente ainda traumatizada. Pode ser que eu sou um traumatizado. Daí eu, né? Mas ainda é assim? Ainda é assim, mas o propósito, tipo assim, por exemplo, do Baterolando foi justamente esse. Pra não ter a gente se unir, porque assim, vão ter bandas assim que vão cobrar pouco, sim, vão ter bandas que vão cobrar mais. O lance é o que cada uma pode oferecer para o estabelecimento, né? E eu não vejo problema nisso. Eu não acho que isso seja o problema. Mas existe sim, às vezes, valores que fogem totalmente da realidade de uma pessoa. Sim. Você está prestando um serviço, sim, então você precisa valorizar o seu trabalho. Sim. E se você não valoriza o seu trabalho, o dono do estabelecimento não vai valorizar. Menos ainda, óbvio que não. Então, assim, se a gente junta uma comunidade, né, com vários músicos lá para poder trocar figurinha, né, para a gente poder conversar sobre esse tipo de coisa, a gente consegue desenvolver uma mentalidade legal lá dentro para todo mundo, assim, se posicionar. Sim. Porque todo mundo sabe o seu lugar ao sol, né? Todo mundo sabe. A gente sabe que, por exemplo, hoje a Auto Rockers é uma das maiores bandas de São José. Sim. É uma banda local. A gente sempre fala isso. É uma banda local. A gente não é uma banda regional. A gente é uma banda local. Em São José dos Campos, a Auto Rockers é muito grande. Então, hoje a gente tem um público estruturado, a gente tem um fã-clube chamado Auto Lovers, inclusive. Que legal. E aonde a gente vai tocar, principalmente em evento de shopping, essas coisas, eles sempre estão lá. Então, a gente carrega público, a gente leva a gente que quer ouvir a música, a gente anima o bar, a gente se consolidou mesmo aqui. A gente construiu isso com muito trabalho, obviamente, não foi do dia para a noite. Mas a gente tem essa, né, a gente virou uma referência aqui. Eu já ouvi de outras bandas dos caras falarem pra mim assim, cara, eu peguei muita coisa lá no Instagram de vocês pra fazer, mano. Porque eu não sabia o que fazer com a minha banda e eu via lá e, cara, a gente, né, ouvi o show de vocês e tais músicas, pô, é muito legal. A gente vai começar a tocar. A gente virou uma certa referência aqui. Pra mim é legal isso, tá ligado? É legal, porque a gente tá gerando tendências aqui, sim, tá né? gerando valor também. A gente está gerando pessoas, valores, né, para outras pessoas, porque as pessoas já sabem o caminho. Sim. E elas vão fazer do jeito delas. Elas nunca vão ser auto-rockers. Sim. E eu falo muito sempre da importância da gente aprender com quem já tem experiência, né? Exato. Quem já percorreu o caminho. Então, nesse aprendizado com quem já tem experiência, a gente evita muitos erros. Né? Erros bobos. Né? Então, e o grande lance também é o seguinte, tem muito músico que está aqui na cidade que é muito, muito antigo, né? Os caras têm 30, 35 anos já de noite aí, tocando na noite. Só que eu vim de uma geração, né, que eu vim da agência de comunicação para dentro da música. Então eu já tinha uma mentalidade diferente. Então quando eu comecei a trabalhar a imagem da banda e começando a entender como é que funciona, né, a rede social, a influência dela, a importância dela, a banda começou a subir. Sim. O que não aconteceu com os músicos, a grande maioria dos músicos que tem por aí, que estão há muitos anos na estrada, porque eles não se atualizaram. Exatamente. Eles pararam no tempo. Exatamente. E não é. E por isso que a gente fala, estar no palco é 10%. Porque os caras são muito bons tocando. Os caras são sensacional. Tem músicos aqui que ninguém conhece. Sim. Que são muito, muito bons. Só que eles não trabalham imagem. Eu conheço vários. Eles não trabalham imagem, eles não sabem trabalhar rede social. Então, o Baterolando também entra nisso. E é muito importante também, não só para músicos, mas para escolas de música, para todas as áreas, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil assim, a gente gerar um conteúdo de valor, um conteúdo bonitinho. Né? A Rockers, desde o começo, desde a nossa abertura, a gente sempre investiu muito em marketing, em rede social, em padronização. E a gente sabe que é uma coisa que não é fácil, que dá trabalho e que também custa caro. Né? Você contratar um filmmaker ali para fazer um vídeo institucional,
você fazer uma campanha ali no Google Ads, no Meta Ads, tudo isso vai uma parte, ali, uma fatia do seu faturamento que às vezes as outras empresas não estão dispostas Sim. a abrir mão, né? Então, mas desde o começo a gente já começou dessa forma, porque é uma coisa essencial hoje em dia, né? E a gente vê que no mundo da música, infelizmente, ainda falta muito essa parte de empreendedorismo, de você ver o seu negócio realmente como uma marca, né? Não só uma escola de música, não só uma banda, mas uma marca realmente que ela tem que se infiltrar no mercado e que ela tem que conquistar o lugar dela. Então, é muito importante essa parte para a gente também de padronizar, né? A Rockers é tudo, desde o começo, muito padronizado, tudo muito organizado. Sim. Né? Todos os erros que a gente viu de outras escolas de música, a gente tenta não repetir, principalmente ali na questão de valorização dos funcionários, dos professores, a lida ali com os alunos, com os clientes. Então, é muito importante essa parte realmente de empreendedorismo, né? De gestão de negócios dentro da escola, dentro da banda, porque é isso que vai mover o seu negócio. Sim. Tem mais... E vamos falar um pouco sobre uma coisa que é bem comum, que muitos alunos perguntam lá para a gente na escola, que é sobre a bateria eletrônica. Porque a gente sabe que a bateria, como objeto de estudo, ela tende a ser um objeto meio complicado, né? De difícil acesso. Tanto pelo valor do instrumento e também pelo barulho, digamos assim. Vocês me desculpem, eu sei que vocês não gostam que eu fale barulho, mas pelo barulho, pelo som ali, né? Sim. Então, a experiência assim, tipo, de tocar. Mas faz barulho mesmo. mas faz muito barulho, faz muito barulho, vamos combinar. A bateria? A bateria faz barulho. E muitos alunos, a maioria mora em apartamento e não consegue ter um isolamento acústico, ter uma bateria acústica em casa. E como que é para vocês essa experiência em tocar em bateria eletrônica para estudo e também para apresentação, para show? Fale um pouco da bateria eletrônica em si. Então, eu não tenho tantas... Eu toquei poucas vezes bateria eletrônica, mas assim, uma coisa é perguntar pra gente, assim, ou pra quem já toca há muito tempo. E precisa da necessidade. A gente mora no apartamento e precisa treinar alguma coisa em casa. Se a gente tiver um praticável de madeira e borracha, a gente pratica. Tá? Porque a gente já tem essa consciência já toca há muito tempo, já sabe que mesmo que não está saindo o som daquilo, a gente já sabe que está executando, né? Agora, quando é um aluno, alguém que está iniciando, é diferente. É diferente. Assim, é igual, chegamos que pedem referências de bateria eletrônica, indicação. Eu tenho umas marcas ali para indicar e outra. Quando você está no começo aprendendo ali, sempre é válido. Tá? Sempre é válido. Agora vai a questão assim, o som de uma bateria eletrônica nunca vai ser igual a da bateria acústica, a sensação de tocar não vai ser. Agora pra gente, pra galera que já toca, que já é músico, se eles conseguem se virar legal nisso, né? Mas a gente sempre indica, não, é o que vocês pega, é eletrônica. A evolução de um aluno que não tem ou que tem bateria é totalmente diferente, pode ser eletrônica e tudo mais. Só que daí tem que incentivar muito mais. Ele vai chegar na casa dele, tá uma bateria eletrônica, na escola tá uma bateria acústica. Ele vai falar, aqui é diferente. É diferente, mas você pode continuar treinando que vai dar certo, você vai melhorar muito. Isso não tem problema nenhum. Agora, assim, o pessoal que quer gravar alguma coisa, assim, hoje em dia tudo com a bateria eletrônica é mais fácil. Colocou o MIDI ali, você vai. Mas agora, questão assim, de gosto, eu acho que não vai ter nenhum baterista que vai preferir eletrônica, né? A gente foi lá naquele congresso, eu toquei naquela Mocara lá, sei lá, uma F-Note lá, muito bonita a bateria. Sensacional, né? Mas não é a mesma coisa. Sei lá, a bateria com uns 20 e tantos, 30 mil reais, eu toco uma de 5 mil acústica, é mais gostoso mesmo de tocar. Mas, agora, para estudar, para ter evolução, é o seu único caminho, tenha não tem problema nenhum, ela vai te levar muito longe. Então para nível de estudo, para quem não tem, entre a bateria eletrônica e nenhuma é eletrônica, né? Se você mora em apartamento, não quer incomodar, é ruim mesmo. Então tem a bateria eletrônica, tem umas de entrada muito legal que meus alunos têm, super evolui, bem bacana, né? O meu ponto é esse daí. E o seu, Ricardo? Qual é a sua experiência com a bateria eletrônica? Então, eu tenho uma bateria eletrônica em casa, tá? Normalmente eu uso ela mais para tirar música ou para gravar alguma coisa. Geralmente é para isso. Para estudo em si, estudar mesmo, eu prefiro a borrachinha. Hoje para mim. Mas é porque eu já tenho uma bagagem muito grande. Eu já toco há muito tempo. Mas para os meus alunos, eu acho que é sim interessante.
Pelo seguinte, por mais que a bateria eletrônica não tenha a mesma sensibilidade, a mesma resposta de uma bateria acústica, mas a bateria eletrônica você consegue treinar muito coordenação motora, que às vezes não depende tanto do rebote em si da bateria eletrônica. E nem do som, assim. Do som. Então, às vezes, não depende. Então, às vezes, uma bateria eletrônica mais simples, que vai te entregar a sonoridade, as peças separadas para você treinar, às vezes, uma coordenação motora, para você treinar, às vezes, uma velocidade, alguma coisa... Uma distribuição diferente, para você tentar explorar coisas diferentes. Eu acho que é muito válido, sim. Tá? E eu acho que é legal também porque a pessoa, quando ela vai começar a estudar bateria, ela fica maravilhada com o instrumento. E ela quer ouvir aquele barulho do instrumento. Sim. Então, às vezes, você fala pra ela assim, ó, você vai comprar um pedaço de borracha e vai ficar toc, 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 toc em casa. Ela já desanima, no né? fone. Ela vai ficar injuriada. Ela vai falar assim, pô, mas é sério isso? Tipo, eu quero tocar bateria. Sim. Mas eu moro em apartamento, não posso ter bateria. Então, aí a bateria eletrônica, eu acho que ela casa muito bem. Eu acho que é muito válido, sim. A pessoa, eu acredito muito que ela vai começar a sentir diferença mesmo da bateria acústica com a eletrônica depois de um certo tempo. No começo, quando ela está aprendendo a tocar, ali no início, que você precisa fazer aqueles grooves mais simples, Mais as reto, batidas né? mais retas, Sim. que não tem muita ghost note, por exemplo, que são coisa muito delicada, Dinâmica, né? Muito dinâmica. Aí, enquanto ele não tem isso, a bateria eletrônica vai ser sensacional. Quando ele começar a estudar esse tipo de coisa, eu acho que ele já vai estar maduro o suficiente para entender que a borrachinha é melhor. Sim. E aí, ele sozinho vai falar assim, bom, eu já entendi que isso aqui é legal para eu gravar e para tirar música, para tocar umas músicas que eu gosto. Mas para estudar tem que ser a borrachinha. Sim. Então ele mesmo vai ver que não está conseguindo tirar o som. E ele vai fazer na bateria eletrônica, ele vai falar, cara, mas na acústica eu faço lá dentro da sala e sai. Mas eu venho fazer em casa aqui na eletrônica e não sai. Ele vai começar a entender isso. E ele vai ver que é do tipo de instrumento. Entendeu? Sim. Então é útil. Eu acho que é útil, sim. Acho que é bem válido. É válido, né? Hoje mesmo, legal. tipo, se me perguntar, eu teria bateria eletrônica. Eu teria, super teria. Né? Até porque às vezes você tá no domingo na sua casa lá e tem uma ideia, né? E você, tipo, é uma ideia que você quer, pô, eu queria, sei lá, gravar essa ideia aqui. Aí teria bateria eletrônica Sim. e lá, ou pode desenvolver alguma coisa, ou se você tá, vou preparar uma aula, vou, tipo, repaginar uma música para adaptar para um aluno que consiga fazer alguma coisa assim, inserir alguma coisa diferente, ele está aprendendo, sei lá, alguma coisa de paradiddle, vamos fazer alguma coisa aqui no meio daquela música. Aí essa minha ideia, se ela surge no domingo, eu não vou precisar ir lá na escola para fazer e tal, né? Sim. Então, super válido. Igual ele falou mesmo, só vai ter uma diferença quando você estiver muito para frente. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, como você tem bateria eletrônica, não sei se você tem mais conhecimento que eu nisso. Eu indico, mas eu sempre falo, primeiro, qual o custo que você quer pagar? E outra, independente, uma que tenha o pedal do bumbo com o pad de bumbo, sem aquele sensor embaixo lá, né? Sim, com certeza. Porque aquele lá limita muito, né? Limita muito, muito. A sensibilidade é muito diferente. Agora, você pegar uma que tem o pedal do bumbo mesmo com o pad, e aí show de bola. É isso? Sim, né? Não, com certeza. A minha tem. A minha tem o bumbinho de mesh mesmo. Normal, né? O pedal do porque bumbo daí você coloca, por mais que a resposta não seja igual, que a gente sabe que não é, sim. mas ainda assim você tá botando um pedal ali e você tá tocando com o pedal. Exato. Ele tem o rebote do pedal, tudo. Não é um botão embaixo, Não é um né? botão. O botão é horrível mesmo. Horrível, A minha outra bateria eletrônica, Era assim. ela era de pedal. Nossa, era horrível. Sim. Pra eu fazer, por exemplo, um pivô, Não vai, uma coisa, não sai. vai, né? Não sai nada, Ele é ainda só fica barulho. correndo, né? E fica uma barulheira ainda. Eu tinha que tocar com ela. Inclusive, essa outra bateria minha, eu encostava ela na parede Na pra parede, tocar. Porque se eu colocasse ela num lugar aberto, ela ia andando Ela ia mesmo. andando. Exatamente Ia. isso aí. Ela vai andando, ela vai embora. Lembrando horrível. que para os alunos que pedem indicação, a gente sempre tem uma lista ordenada de bateria eletrônicos para indicar de acordo com o custo-benefício, né? Sim. Então a gente sempre indica. E lembrando que também lá na Rocker a gente proporciona um espaço de treino para os alunos, né? Os alunos podem locar a sala de bateria em alguns horários livres para treinar lá, para fazer a sua aula. Pessoal, acho que a gente já está finalizando, né? Sim. Queria que vocês contribuíssem, se vocês tiverem, com algumas dicas de livros e filmes a respeito de música, a respeito de bateria. Se vocês tiverem alguma lembrança, alguma memória, puderem falar um pouquinho.
O Whiplash, né? O Whiplash, mas não tome aquele a gente com aquele professor como dica, né? Eu acho que o Whiplash é um tapa na cara. O Whiplash é só na parte ali da dedicação do aluno. Sangrando a mão. Não, pelo amor de Deus. Sem jogar a cadeira no aluno, né? Mas aquele filme é muito bom, é muito legal em questão de superação de desafios. Exatamente. Assim, né? Tanto é que ele desiste, ele para de tocar depois, não para? Não, ele chega lá e surpreende o professor. Era um professor carrasco, né? E era o jeito dele de conseguir o aluno atingir o limite máximo, né? Então, era um jeito meio, né, não ortodoxo, assim, né? E aquele filme, no final, ele faz o solo lá, tudo assim, é um filme legal também. Mas esse filme, acho que bateria mais esse filme que eu lembro. Mas tem uns filmes de música, assim, no geral, que eu sempre... Tem uns filmes legais, sempre, né? The Wonders, O Sonho Não Acabou, acho que é isso, que era... esse filme é um filme de criança, sempre me marcou. Agora, livro, eu não sou muito de ler muito livro, mas eu já recomendei outras vezes. Tem um livro do Travis Barker lá, que é uma autobiografia dele. É demais aquele livro, mesmo se você não é músico, é legal você... ler, porque conta toda a trajetória dele, é lógico, baterista e como empresário também. Ele fala muito como empresário também, fala que conta os desafios que todo mundo tem. Você vê, às vezes, o cara no auge de tudo, mas por trás, a maioria das vezes a gente vê os 10%. E ele, nesse livro, é bem destacado todas as dores, os acidentes que ele teve e tudo mais. E a parte que, desde o início, uma coisa legal dele, é que desde o início ele também já via isso, ele sempre colocou como ser baterista assim, em primeiro lugar de tudo. Então ele não poderia errar, ele já viu desde o começo como uma empresa mesmo. E também saber que, apesar dele ser baterista e tudo mais, e a música em si, o que ia fazer ele crescer não era somente tocar. Aí é toda a questão do business lá, e está sempre em vista. Que nem a gente acabou de falar, que nem a gente acabou de falar. Esse livro é demais, cara. Tem uma gestão, uma padronização de negócios. Sim, e tudo que a gente vai fazer, né? Tudo. Eu acho que outra coisa também que dá para indicar muito é podcast. Sim. Cara, assim, às vezes as pessoas não têm muita... Eu, por exemplo, não sou um cara muito de livro e tal, de ler livros mesmo. Mas eu ouço muito podcast. Sim. Muito, muito. Então, assim, tem canais, por exemplo, do nosso meio, Drumeu, TV Braba. Sim. Então, assim, são canais que vão bateristas lá, que são... Blatera, né? Blatera, que são dos bateras mesmo, assim, os maiores. Tanto do Brasil, quanto do Drumeu também, que é do mundo inteiro. Então, assim, é legal, cara, você ver o bate-papo dos caras, você... né, não sei inglês... Pô, bota o tradutorzinho ali do YouTube mesmo, só pra você poder entender mais ou menos. Porque os caras dão uns lances legais, eles passam às vezes uns exercícios diferentes, às vezes eles vão reproduzir algum som diferente. Tem a experiência também desses canais, deles colocarem o baterista pra tocar uma música que ele nunca ouviu na vida. Colocar eles na fogueira lá. Colocar na fogueira. Sim. Então, tipo assim, o cara nunca ouviu. E ele tem que tocar a música ali, tipo assim, tirar na hora e criar uma bateria e tocar. Sim, e então, você vê os bateras experientes, tipo, passando um sufoco. Então, tipo assim, os caras, né, a gente às vezes fala assim, pô, eu não tô pronto pra fazer tal coisa, acho que eu não sou tão bom, mas olha os grandão. Sim. Todo mundo também passam, tá ligado? Todo mundo passa por isso. Então, é legal. Esse tipo de conteúdo eu recomendo demais, assim, pra galera. Hoje em dia, né, tipo, internet tem muita coisa boa. Tem muita coisa. E esse conteúdo que você falou de podcast... que tem do Drumeu, tem o Drumble também, que é meio que um Drumeu que é um pessoal lá do gospel lá que começou a fazer, e vai um pessoal de fera tocar. E acho que pode ser que eu estou falando alguma coisa errada, mas algumas coisas do Drumeu é gravado no Musora, acho que é esse o nome do estúdio, e eles têm um canal também que faz pouco tempo que eu descobri, mas já tem há muito tempo, que eles trazem bandas conhecidas. É muito legal, vocês estão fazendo releitura, isso aí, eles trazem bandas, tipo, conhecidíssimas, assim, para fazer uma session lá, e eles também dão, só que é o desafio disso, só que com banda, eles dão uma música de uma banda conhecida lá, e fazer, você, a sua banda, tem que transformar aquela música num ambiente que seja, tipo, como se ela fosse sua. É demais. Tem um episódio lá do pessoal fazendo... uma música agora, acho que era Take On Me, a banda, acho que ela, não sei se é Lepros, não lembro o nome da banda, assim, uma banda de metal, transformando a música no estilo deles, é demais, e é legal que é mini documentário, né, tipo, sei lá, de 25, 30, 40 minutos, e mostra todo o processo deles, assim, os caras compondo, é demais, então é legal. Conteúdo gratuito. Exatamente. Gratuito, né, a internet tem muita coisa boa. Muita coisa muita legal. Boa mesmo.
Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Por hoje é só. Eu quero só agradecer mesmo por ter, A gente que ter agradece. chamado. A Fiquei gente muito que feliz agradece com o o primeiro convite. episódio. Aham. Fiquei muito feliz mesmo e é isso. Eu sou muito grato. Vocês me deram a oportunidade para poder dar mais um passo aí na minha carreira, de poder dar aula, ensinar Sim, as pessoas. que isso. A Então, gente que agradece. sou muito grato. E a Obrigado. gente aproveita para falar aqui que logo a gente vai ter uma aula de técnica, né? Na Vai, Rockers, isso, com o professor Ricardo. Uma aula Já de tem bastante técnica. aluno interessado ali. Logo a gente Uhum. vai montar esse projeto, né? Sim. Colocar esse projeto ali no papel. É isso? É isso, e muito obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu. Esse foi nosso primeiro episódio. Logo a gente está de volta também com outros temas bem interessantes aqui para todo mundo a respeito de música, gestão, negócios e várias coisas legais. Obrigadão, Isso aí, é eu queria também... Ricardo, se você quiser passar suas redes sociais, do Baterolando, Projeto, seus projetos, bandas. todos. Meu perfil pessoal, Ricardo Pijama no Instagram. Pijama é meu apelido de infância. Tem um aluninho que fala Tio Pijama. Tio Pijama. Ricardo Pijama. Aí tem a Auto Rockers, que é @AutoRockers nas redes sociais. Plano B Music, o Instagram. Por enquanto ainda não tem nada lá, mas futuramente vai ter. E tem o Baterolando, Show. que é @Baterolando também. Vai tocar esse final de semana? Esse final de semana não, tô de Não. folga. Ah, que bom. Galera, vocês que querem conhecer a Rockers, só entrar lá no Instagram, @Escola Rockers, marca sua aula experimental lá, vai conhecer a escola fica ali na Barão do Rio Branco, 959 ali no Esplanada. É isso Isso aí. aí? É isso aí, galera. Obrigada Falou, e até a gente, próxima. brigadão, até a próxima. Obrigado, Pijama. Valeu.